Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nosso Deus. A Bíblia diz assim, Salmo 119, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Grande Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, essa noite pela tua palavra. Deus, nos abençoa, Senhor, na exposição da tua palavra. Que haja, Senhor, entendimento nas verdades bíblicas, Senhor. Porque essa noite, nessa quarta-feira da vitória, nós queremos sair daqui com a tua vitória. Nós queremos sair daqui completamente abençoados, Senhor. Então, Pai, nos esclareça, nos dê vitória, nos ilumina, Senhor, através da tua mensagem. E que cada vida, Senhor, que estiver ouvindo esta palavra, seja abençoado, seja abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Como os irmãos percebem, eu não consigo forçar muito a minha voz, né? Então, eu já vou bem devagarzinho. Amém? A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salmo 119, meus irmãos, ele é gigantesco. Ele tem, eu vou ler aqui porque eu não lembro agora de cabeça, né? 178 versículos. Mas vamos destacar só essa segunda parte do Salmo. Ele começa no versículo 9 dizendo ao jovem. Mas a gente sabe que a Bíblia Sagrada, quando se refere ao jovem, também pode se referir ao homem, à mulher, à criança, todo aquele que busca Deus. Assim, quando a Bíblia usa a expressão homem, refere-se tanto ao homem como à mulher. Então, essa palavra a gente pode trazer para todos nós essa noite. O versículo 9 diz: como purificará o mancebo? Em muitas traduções está jovem, que é a mesma coisa, que é a minha tradução mais antiga, né? João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, meus irmãos, neste mundo mau e cruel que nós estamos vivendo hoje, se você para assistir a televisão, esses programas policiais, você fica tão assustado com tanta coisa horrível que você vê acontecendo de maldade do ser humano. E a palavra de Deus nos dá um escape, nos dá uma esperança. Como nós podemos ter uma vida pura no meio deste mundo tão mau, tão cruel e tão perverso. O versículo 9 diz: como purificará o jovem, o homem, a mulher, a criança, todo aquele que busca a Deus? Observando conforme a tua palavra. Então você deve viver neste mundo olhando para a Bíblia, olhando para a palavra, olhando para Deus. Quando você olha para Deus, você olha para a palavra, porque Deus está na palavra. Deus não está na palavra de boca, na palavra da expressão Deus, porque o mundo só conhece Deus de expressão. Vá com Deus, fique com Deus. E muita gente toda hora usa essa expressão usando o nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, essa é a palavra mais usada em vão. Pelo amor de Deus, a pessoa está fazendo uma piadinha, às vezes até uma coisa ridícula. Pelo amor de Deus, a pessoa faz uma coisa, pelo amor de Deus. E é um dos mandamentos do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, de não tomar o nome de Deus em vão. Não podia se usar o nome de Deus em vão. Uma vez eu estava vendo um documentário de um pastor explicando sobre a origem da Bíblia, como a Bíblia foi escrita, e aquele pastor dizia o seguinte: que quando os judeus, os escritores da Bíblia, não os autores, porque o autor é o Espírito Santo, nós até falamos sobre isso na segunda-feira na escola bíblica, o autor era o Espírito Santo, o escritor eram homens, eram judeus, eram pessoas de Deus. Quando eles escreviam a Bíblia, eu vi um pastor dizendo isso num documentário, ele escrevia a Bíblia, e quando aparecia a referência a Deus, quando aparecia a referência Senhor, Deus, Jeová, quando aparecia o nome Deus, irmãos, eles tinham tanto temor, eu vi esse pastor dizendo isso, que eles paravam, eles iam, trocavam de roupa, faziam uma oração, se purificavam e depois voltavam a escrever novamente, porque eles tinham até medo de escrever esse nome de Deus, até se ele estivesse de forma impura, porque havia muito respeito. Outra vez eu vi também um outro pastor, em uma outra ocasião, Noel mesmo, outro, que eu escuto muita pregação, né? E é bom você também ouvir muita pregação, mas saber o que você está ouvindo, né? Não é qualquer um que você pode ouvir, não, porque tem muita gente que fala besteira, ó. Mas eu estava ouvindo um outro pastor, em uma outra pregação, uma outra mensagem,
dizendo que quando a igreja começou, e nós estamos estudando, por exemplo, na escola bíblica, sobre a origem, sobre o começo da igreja, que a revista desse mês fala mais sobre o livro de Atos, sobre a obra, sobre a expansão da igreja. Quando começaram a fazer a igreja, irmãos, as primeiras igrejas evangélicas criadas nos tempos bíblicos, isso esse pastor falou nessa mensagem que eu estava ouvindo. Ele dizia que eles tinham até temor de pintar a parede da igreja, dependendo da cor. Se eles fossem colocados no desenho, eles tinham medo de alguma coisa que eles colocassem dentro da igreja fosse ofender a Deus. Quer dizer, havia um respeito, um zelo tremendo pela casa de Deus. Então os homens do passado, as pessoas do passado, tinham reverência pela igreja, tinham reverência pela Bíblia, tinham reverência pelas coisas de Deus. E com o passar do tempo, no dia a dia, as pessoas, o ser humano vai perdendo essa reverência, vai perdendo esse temor, acha que esse livro que está na sua mão não é mais um livro importante. Muitos hoje em dia julgam a Bíblia como um livro filosófico. Alguns outros dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela usa uma expressão antiga que não cabe mais nos dias de hoje. Mas a Bíblia não diz isso, meus irmãos. Jesus falou assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Ou seja, o que está escrito na Bíblia, da primeira página, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, no seu último versículo, onde termina com uma bênção para todo o povo de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo não mudou, continua a mesma coisa. A Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma, e o Deus da Bíblia ainda é o mesmo. Glória a Deus, glória a Jesus. Como que uma pessoa pode se tornar pura em um mundo mau? Observando a palavra do Senhor, versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes, estou lendo o versículo 10, Salmo 119, se você está com a Bíblia aberta, acompanhe. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Veja o pedido do salmista: de todo o coração te busquei. Estamos todos aqui buscando essa noite de coração. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Os mandamentos é a palavra. Os mandamentos é a pregação que você escuta na igreja. O mandamento que está na Bíblia: não me deixe desviar da tua palavra. Qual é o começo do fim de um crente, de uma pessoa de Deus? Quando a pessoa começa a sair fora da palavra, quando começa a desobedecer a palavra, quando começa a desobedecer a Deus. E você desobedecer a Deus é desobedecer a palavra, porque a Bíblia fala que Jesus é o verbo é a palavra. Então quando eu falo de Bíblia, eu estou falando ao mesmo tempo de Jesus. Falar de Jesus, falar da Bíblia, falar da palavra, falar de Deus é a mesma coisa, porque nós só conhecemos Jesus na palavra. Ninguém aqui conhece Jesus de outra forma. A religião não vai ensinar sobre Jesus, a história não vai ensinar de Jesus como a Bíblia te revela. Muitos aqui cristãos, muitos nasceram na igreja evangélica, desde pequenininho, nasceu na igreja, cresceu na igreja. Outros não, outros vieram de outras religiões. Na religião que você era, antes de você se tornar evangélico, você aprendeu alguma coisa da Bíblia? É claro que não. Você aprendeu o que a religião te ensinou. A religião ensina muitas coisas, mas poucos ensinam a palavra. Porque a palavra, irmão, tem que ter uma dedicação, tem que ter um zelo, tem que ter a vida pautada na palavra. Mas graças a Deus que um dia os teus olhos se abriram e você foi até uma igreja verdadeira, que prega a palavra de Deus, que ensina a mensagem do Evangelho. E aqui o salmista está dizendo: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar da tua palavra. Os teus mandamentos, mandamento é a palavra. Versículo 11, onde nós iniciamos: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que nós vamos fugir do pecado? Primeiro, mais básico, não pecando, é óbvio. Como é que você não vai pecar? Não pecando. E como é que eu não vou pecar? Quando eu sei que uma coisa que eu estou fazendo desagrada a Deus. E como é que eu vou saber que uma coisa que eu estou fazendo desagrada a Deus? Quando eu conheço na palavra. No passado, você fazia muita coisa errada. Você achava que Deus se agradava do jeito que você é. Então você podia ser como você era. Você podia xingar, você podia falar palavrão, você podia viver com a vida errada, porque Deus chamava como você era. Era o teu pensamento no passado. Mas um dia alguém abriu a Bíblia e te ensinou na palavra que Deus te chama como você é, verdade.
mas Deus quer que você muda o seu coração. Não adianta você ser uma boa pessoa e não perdoar, não amar, não fazer o bem, não estender a mão ao próximo. Como é que eu aprendi a fazer o bem, a perdoar e amar? Na palavra. Tudo vem da palavra de Deus. Eu estou sendo muito repetitivo usando a palavra, o verbo palavra, é para ficar gravado mesmo na sua mente. Porque o foco hoje é te mostrar que a palavra de Deus não pode sair do nosso coração jamais. Aleluia. O versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Que Deus cada vez mais abra os nossos olhos físicos. Eu não vou dizer espiritual, vou dizer físico mesmo, para que a gente enxergue a palavra e não veja o pecado. E para fugir o pecado tem que estar na palavra. Não faz parte do meu esboço aqui da minha mensagem, mas eu poderia ler, por exemplo, Mateus capítulo 4. Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. Como é que Jesus venceu o diabo? Jogando raio, estendendo a mão, fazendo o diabo virar farelo e sair voando? Não. A Bíblia diz que Jesus só venceu com a palavra. O diabo dizia uma coisa, Jesus dizia outra na palavra. O diabo mostrava algo: olha, eu te darei riqueza, eu te darei isso, aquilo, outro. E ele falou: vai, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Ele falou que estava na palavra. Tudo está pautado na palavra. Meu irmão, leia a Bíblia, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Não dependa apenas do culto, não dependa apenas da igreja, não dependa de estar aqui na quarta, na sexta, no domingo, na segunda noite, que é o dia que nós dedicamos no estudo bíblico, na sua casa, no seu dia a dia. Estude a palavra. Eu já falei aqui, e às vezes a gente é repetitivo em muitas coisas, porque o ser humano é repetitivo, né? Mas já falei aqui várias vezes, desde pequenininho, irmãos, eu tinha muita vontade de aprender a palavra. E sabe o que eu queria fazer para decorar mais e aprender mais a palavra? Eu comprava aquelas fitas cassete, depois CD do Cid Moreira, que ele narra a Bíblia Sagrada. Eu ouvia aquilo o dia inteiro, irmãos. Eu ouvia o Cid Moreira narrando Mateus, narrando Marcos, Lucas, João, Atos, Jeremias. Eu ficava ouvindo o CD, terminava, eu ouvia de novo. Eu chegava na escola, eu ficava ouvindo também. Em todo tempo eu ficava ouvindo aquilo lá, porque eu queria decorar, eu queria aprender a palavra. Se você parar para ouvir Cid Moreira, procurar no YouTube lá e ouvir, ele não vai pregar nada, não tem pregação nenhuma. Ele só está lendo a Bíblia. Mas, irmãos, ler a Bíblia também já é edificante demais. Todo dia, se você chega antes de dormir ou na sua casa, na hora do almoço, mas é onde eu trabalho, não tem possibilidade de eu levar a Bíblia, porque ela não pode, tal. Tudo bem, eu até vou entender isso. Tem lugares também que mais dá, porque talvez, sei lá, o patrão, a empresa não gosta de crente, essa coisa toda. Tudo bem, mas todo mundo tem celular, a Bíblia está no celular também. Instala uma Bíblia no seu celular, no serviço, porque na igreja você usa a Bíblia, né? Como o pastor me falou aqui no domingo. Mas você vai ler a palavra, vai estudar a palavra, vai no celular. Hoje em dia tem aplicativo de celular com a Bíblia. Tem aplicativo, eu estava até vendo um outro dia, um aplicativo que é tipo o Cid Moreira. Você podia escolher o livro, podia dar o play, ele ia narrando a Bíblia, você podia desligar, até deixar a tela desligada, colocar um fone de ouvido, colocar no bolso e ficar ouvindo a palavra. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, irmãos. Estamos em um tempo que tem muita gente falando besteira, ensinando mentira, ensinando coisa errada, fazendo de Deus moeda de troca, fazendo de Deus, para Deus te abençoar, você tem que dar isso, tem que dar aquilo outro, fazendo de Deus uma moeda de troca. Isso não está na palavra. Mas os verdadeiros adoradores entendem que tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Por que nós não caímos? Por que ainda estamos de pé na presença do Senhor? Porque a palavra de Deus, ela tem nos edificado, tem firmado os nossos pés, estamos firmados na força da palavra. Aleluia. Versículo 12. Salmo 119 ainda. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Bendito és teu, é o abençoador é Deus, não há dúvida disso. Ensina-me os teus estatutos. Sabe o que o Senhor está pedindo? Senhor, eu quero aprender da tua palavra. E nós só aprendemos ouvindo. Se na escola o estudante, é igual eu falei aqui na segunda-feira na sala dos jovens da escola bíblica,
que quando os jovens estão perguntando, às vezes alguns deles ficam falando, lendo assim a resposta, né? Eu falei que isso aí está errado, porque ninguém aprende lendo, a pessoa tem que aprender mostrando que conhece, não a professora pergunta alguma coisa da escola bíblica, aí está lá lendo a resposta do papel. Não vai aprender nunca, tira o papel para ver se sabe. Na escola é assim, se a professora chega para você e te pergunta uma coisa e tal, você não aprende se você só ficar ali, você tem que te dedicar em aprender sozinho, estudando. A Bíblia, irmãos, é um livro que tem que ser estudado, tem que ser pesquisado, tem que ser meditado. Quando a gente usa a expressão meditar na Bíblia, não é que vai ficar igual ali essa coisa. Não, isso aí não é meditação, não é isso não. Meditação é você ler. Por exemplo, eu li aqui, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não entendi o que quer dizer isso. Vou ler de novo. Escondi a tua palavra no meu coração. O que é esconder a palavra? Ah, tá, eu tenho que guardar a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Contra quem? É contra Deus. Então você vai lendo e vai questionando a si mesmo. Será que eu entendi esse versículo? Quando você estiver estudando a Bíblia na sua casa, no seu particular com Deus, você vai lá tirar um capítulo para ler, você lê um versículo, não entendeu? Leia ele de novo. Ore a Deus e fala assim, me ensina o que está dizendo essa palavra, me ensina o que está dizendo essa mensagem, me ensina o que está escrito aqui. Hoje em dia tem tantos aplicativos ensinando a ler a Bíblia, ensinando palavras, traduções diferentes. Você tem que ler e tem que meditar. No versículo 12 ele diz, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Aleluia. Versículo 13, com meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. O salmista está dizendo o seguinte, Senhor, com a minha boca eu estou dizendo o que eu aprendi. Sabe o que quer dizer esse versículo? Quando você for evangelizar uma pessoa, você não vai dizer assim para ela, se você tem habilidade, tudo bem. Olha, eu quero que você venha para Jesus, porque a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele tenha não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia também diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor não faltará língua, porque ele é o teu pastor, porque existe um lugar que ele preparou para você, vai fazer uma nova criatura, conforme a Bíblia diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Talvez você não tenha essa habilidade para falar versículo, mas quando você fala para alguém, olha, vamos buscar Jesus, eu estou te convidando para você ir para a igreja, porque um dia eu era assim, 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 eu tinha uma enfermidade e Jesus me curou através da oração, eu tinha um problema e Deus resolveu meu problema. Você sabe como era a minha vida antes e como eu sou hoje, e sabe quem me transformou? Foi Deus. Você está falando para a pessoa o que Deus fez na sua vida, e o que Deus fez na sua vida, Ele fez através da palavra. Aleluia. Evangeliza, fala de Jesus, fala para as pessoas o que Deus fez através da palavra de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus ele é tremendo, Deus ele é glorioso. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, abre a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra, então abra a palavra essa noite. Depois nós voltamos lá para terminar no Salmo 119. Já vou terminar, já estou pregando 18 minutos. Falei que serei breve, e estou sendo breve, 18 minutos só. Romanos capítulo 10. Vou ler esse versículo, volto lá no Salmo e a gente termina. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 fala muito da palavra. Romanos capítulo 10, eu acho que parece até um salmo, pela forma que está escrito. Vamos ler a partir do versículo 1. Tá, que eu já vou terminar, eu ia ler um versículo, vamos ler logo o capítulo todo. Romanos capítulo 10, versículo de número 1 está escrito assim. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Como é que nós conhecemos a salvação? Através de Jesus que se revelou a nós na palavra. Versículo 2. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos parar por aqui, deixa eu explicar o que você acabou de ler. O fim
da lei é Cristo. A lei pode representar a religião que você era no passado, ou as religiões do mundo. Porque as pessoas pensam que a religião pode salvar, que a religião pode levar alguém ao céu, que a religião pode tirar alguém para o inferno. Deixa eu lhe falar algo, meu irmão, minha irmã. Nenhuma religião pode transformar ninguém. Nenhum pastor, padre, ninguém transforma ninguém. Nenhum crente transforma ninguém. O que transforma a pessoa é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Eles são quem transformam. Nós podemos, como ser humano, influenciar uma pessoa, mas a obra da transformação vem do próprio Deus. Mas Deus só vai se revelar em um lugar onde está sendo pregado verdadeiramente. Você pode ver que o texto fala que o fim da lei é Cristo, ou seja, o final de uma vida religiosa é quando a pessoa abandona a vida religiosa e passa a viver uma vida com Jesus, aqui chamado de Cristo. A palavra diz que quer dizer ungido, aquele que tem uma unção que vai transformar a sua vida, que a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo, ou seja, tira o peso do pecado, tira a doença, tira a enfermidade, tira os demônios. Jesus faz a obra da limpeza em nossa vida. Jesus é maior que as religiões. Jesus é maior do que tudo, é maior do que eu e você. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é maravilhoso. O fim da lei é Cristo. Só Jesus tem o poder de transformar a nossa vida, aleluia. Versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos Cristo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ele está dizendo assim, ninguém pode dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno se não conhecer a palavra. Tem muita gente, eu vi essa semana, estava vendo uma matéria aí de um jornal, falando sobre pessoas, falando sobre a forma que as religiões vê a salvação da alma após a morte. E religião tal diz que para você ser salvo tem que ser assim, assim, assim. Outra religião diz isso e aquilo outro. As religiões dizem diversas coisas. Mas, irmãos, só pode dizer, e até vi uma pessoa escrevendo assim na internet: como que alguém pode saber o que vai acontecer após a morte? Quem tem esse poder? Pois eu vou falar quem tem esse poder: quem conhece a palavra. Porque pela palavra eu sei que se eu não andar com Deus, se você não andar com Deus, se nós não entregarmos a vida para Jesus e não cremos de todo o coração, nós nunca poderemos conhecer a Deus verdadeiramente. Você não pode ir ao céu se você não entregou tua vida a Cristo. A Bíblia fala claramente sobre isso. Eu falei que já ia terminar, mas já que eu veio nesse assunto, eu vou voltar em João. Eu ia terminar em Salmo 119. Vou terminar em Romanos, mas só para abrir um parêntese, não é parêntese como mundo fala, é parêntese. Para abrir um parêntese na minha palavra, eu vou até o livro de João, no capítulo 3. Pode ver que tudo que eu falo eu vou na palavra, porque temos que viver pela palavra. João capítulo 3. Como é que uma pessoa pode saber quem é salvo, quem não é, quem vai para o céu, quem não vai? Será que a Bíblia fala sobre isso? Fala, e fala muito sobre isso. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Eu não vou ler tudo não, mas vamos ler aqui. Você sabe que Nicodemos, no começo do versículo, era um homem que conhecia a religião, mas não conhecia a palavra. Não vou falar de Nicodemos não, mas veja o versículo 14 em diante. João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer quer dizer sofrer, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo é pessoas, nós, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, está repetindo novamente, não pereça, quer dizer, não sofra, mas tenha a vida eterna. Agora o versículo 17 e o versículo 18, eu vou ler e você repete, por favor. Porque Deus
Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe o que você acabou de ler? Quem crê em Jesus é salvo. Quem não crê está condenado. Então o destino do ser humano nós sabemos através da palavra. Meu irmão, qualquer coisa que você tenha dúvida na sua vida, consulte a palavra. Ela tem resposta para todas as suas perguntas. A Bíblia tem resposta para as nossas maiores dúvidas, porque a Bíblia é a própria boca de Deus falando ao coração do ser humano. Aleluia. A Bíblia é a voz do Todo-Poderoso Deus. Deus enviou o seu Filho para salvar. Então, quem não crê, infelizmente é condenado, mas quem crê, está salvo. Vamos finalizar, Romanos 10. Estou pregando há 25 minutos, ainda estou contando o tempo, tá? Romanos capítulo 10, versículo, nós paramos no versículo 7, né? Que aqui Paulo está dizendo, mas quem pode dizer quem vai para o céu, quem não vai, quem está salvo, quem não está? Aí chega o versículo 8, ele diz, mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra nos ensina tudo, glória a Deus. Versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão. Irmãos, eu tenho aqui uma caneta, você pode ver que eu tenho uma caneta? Se você tem uma caneta, anota o versículo 9 e o versículo 10, para quando você estiver evangelizando uma pessoa. Sabe por quê? Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10 é o que você tem que pregar para alguém. Você tem que falar, sabe por que você tem que aceitar Jesus? Porque você tem que confessar Jesus como teu Salvador. Aí a pessoa vai dizer, como é que eu tenho que confessar? Como que eu faço para aceitar Jesus? Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então você deve falar com a sua boca, eu aceito Jesus como meu Salvador. A Bíblia está dizendo isso. Você crê que Jesus é Salvador? Creio. Então confessa agora que Ele é teu Salvador. Então, a palavra está ensinando como você evangelizar alguém. Quando você estiver evangelizando, leia Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Confesse Jesus como teu Salvador. Creia no seu coração que Ele é teu Salvador, mas confesse com a sua boca. Jesus é o meu Senhor. Aleluia. Se você quiser evangelizar, pregar para alguém aceitar Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10 é o versículo perfeito para evangelizar. Versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico com todos e todos os que o invocam. Outro dia um amigo estava me perguntando sobre a questão de Israel, e eu falei para ele, Jesus ama a nação de Israel, mas Ele também ama o Brasil, Ele ama a Grécia, Ele ama a Palestina, Ele ama o Egito, Ele ama o mundo todo. Jesus ama todas as nações. É claro que a Bíblia fala que há um carinho grande pela nação de Israel, mas o amor de Deus está espalhado pelo mundo todo. É o que o versículo está dizendo. Não há diferença entre judeu e grego, porque quando se fala de Deus amar a pessoa, Ele ama a todos. O amor de Deus não é discriminatório, não tem preconceitos. Deus ama todas as pessoas. Versículo 13. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você também pode até botar esse versículo, que a pessoa tem que invocar o nome do Senhor para ser salvo, tem que pregar para ela para invocar o nome de Jesus. Versículo 14. Aí Paulo começa agora a cobrar. Cobrar nós que somos servos do Senhor. Como pois invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? O versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. Esses três versículos que nós lemos agora resumiu tudo que eu falei até o momento aqui.
Nós temos que obedecer a palavra, porque se eu pregar para você, você pode duvidar se eu tenho que chegar aqui e fazer você dar risada, querer ser um pregador engraçadinho, porque tem até uns aí que são os comediantes, né? Tem até outro de uma pessoa perguntou: você pode citar o pregador, que é o que conta em piada, que é engraçadinho? Eu falei: não perco meu tempo ouvindo isso, não perco meu tempo ouvindo isso. A palavra de Deus não é para ficar achar engraçado, que engraçado o pregador, que engraçado o coach, que da hora. Irmão, se eu quiser dar risada, eu vou assistir comédia, vou assistir Chaves, eu vou assistir algum programa engraçado, entendeu? Eu vou lá ver o Sai de Baixo, eu vou lá assistir alguma coisa engraçada, vou pôr num programa de comédia. A palavra de Deus não é para você achar engraçadinho, que da hora. Uma vez, irmãos, eu fui num evento, eu não vou dizer qual igreja, não vou dizer qual lugar é esse, mas um dia eu fui num evento, 2 eventos, irmãos, que eu nunca esqueço na minha vida. Um evento sem palavra e um evento de piada. O evento sem palavra era um evento que dava a tribuna, um monte de pastor sentado, aquela vez que tem um monte de pastor tribuna sentado, né? E eu era um deles, né? Eu não era o pregador, não. Aí passaram a mensagem: vamos ouvir a mensagem com o irmão tal. Aí o irmão sobe para pregar a palavra. O irmão subiu nesse evento. Ele subiu com a Bíblia fechada, deram vontade para ele levantou da cadeira, chegou com a Bíblia fechada, colocou no altar e começou a falar. E falou da vida dele, e falou como ele era, e falou como ele acordava, e falou como ele tratava a esposa, e falou como ele tratava os filhos, e falou como ele andava, e falou isso, e falou o que ele comprou, e falou o que ele vendeu, passou o culto inteiro falando da vida dele, e a Bíblia não leu um versículo, meu irmão. Eu saí doido daquele lugar, eu só não podia sair da igreja porque tinha um monte de gente na minha frente, ia ficar com vergonha, né? Levantar assim no meio e ir embora. Mas, irmãos, foi um dia de culto que eu não vi o culto, eu não vi a palavra. Aí teve um outro dia, um outro evento que eu fui participar também. A igreja lotada, aí trouxeram um pregador, um missionário de não sei de onde aí, um lugar do Brasil aí. Aí eu acho que esse pregador começou a assistir esses pregadores de engraçadinhos de televisão, de internet. Aí pensou: eu vou fazer igual também, vou fazer o povo dar risada, porque assim eu ganho mais credibilidade. Aí ele chegou no altar, começou a pregar. Só para te avisar, já não estou sendo breve não, tá? Já era ser breve, já estou pregando há 32 minutos. Passou de 30 minutos, já não é mais breve, então já perdi a aposta. Mas o pastor para depois. Aí ele passou para o pregador, aí ele começou a contar, irmão, só contava piada, só contava coisa engraçadinha. Contou uma história que ele comprou uma moto, e a moto não queria pegar, e depois a moto começou a pegar, ele ligou, a moto começou a tá vendo a moto é pentecostal, não sei o que lá, ou o cabelo, ou a roupa, ou isso, ou irmão, ficou contando piadinha, a mensagem inteira, irmão, eu fiquei remoendo assim com raiva. E você sabe que eu sou uma pessoa, eu converso com todo mundo, mas irmãos, quer me deixar doida quando eu vejo alguém tratar o altar aqui como se fosse qualquer coisa, como se fosse um lixo. Irmãos, a pregação é uma oportunidade de ouro. O pastor me dá uma oportunidade para pregar, irmãos, você dá uma oportunidade de ouro, não pode ser jogada fora de qualquer jeito. Se você é convidado para pregar e você não tem o que falar, não vá, passa a oportunidade para outra pessoa. Se você for convidado para pregar, vou pregar qualquer coisa, vou chegar lá a Bíblia, não vá, não fique em casa, fica lá deitado, fica assistindo o Jornal Nacional, que é melhor do que você subir no altar e falar besteira. Irmãos, o altar é algo sagrado, é algo especial. Quando você tiver uma oportunidade, se debruça sobre esse livro. Quando o pastor falou para pregar a mensagem, irmãos, eu estava contando a hora para estar aqui hoje. Não é porque eu estou pregando, é porque eu amo a Bíblia, eu meditei na mensagem, eu pensei para falar sobre isso. Só pode ver, a minha mensagem está anotada. Eu não cheguei aqui falando, vou aproveitar qualquer coisa, eu falar, não, eu me preparei para estar aqui hoje. Mas aí eu fui nesse evento, aí o pastor começou a contar coisa engraçada. Irmão, todo mundo caiu na gargalhada, que coisa engraçada, missionário, que da hora, oh, que bênção. O culto inteiro, quase 2 horas de mensagem, só contando piada, fazendo o povo dar risada. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, eu nunca mais participo de um evento assim na minha vida. A palavra não é para você dar risada, aprenda, não é para você ser engraçadinho, não é para você ser durão, ser aquele cara duro, aquele cara que usa chicotado no povo. Irmão, a palavra não é isso. Só leia e explique o que está escrito, só isso. Quer saber como pregar? Separa um texto, leia e explique. Leia e explique. Só isso, não precisa inventar, não precisa acrescentar, não precisa ficar enfeitando. Pregue a palavra. Paulo está dizendo, irmãos, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí ele vai dizer no texto novamente, nós lemos o versículo 16.
Aí ele vai dizer assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós só temos fé se nós ouvirmos a palavra. Versículo 18: mas porventura não ouvirão? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, de certo, pois, por toda a terra saiu a voz dele, as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes como aqueles que não são do povo, gente insensata, e vos provocareis a ira? E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não me perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Sabe o que Paulo está dizendo? Todo dia Deus levantou alguém em Israel para pregar a palavra, mas nem todos os israelitas quiseram ouvir a palavra. Eu estou pregando esta noite, o pastor prega, os outros irmãos, todo aquele que tem oportunidade prega aqui no altar, mas nem todos querem ouvir a mensagem de Deus. Muitos, quando eu vou falar de Jesus, uma vez, aconteceu isso várias vezes na minha vida com Deus, que eu fui evangelizar uma pessoa. Aí, eu até contei aqui uma vez que eu fui evangelizar uma amiga minha que não é crente, que não segue Jesus. Eu fui falar para ela sempre gostava de mim, me respeitava, aquela amizade sempre cheia de respeito. Mas um dia Deus tocou no meu coração para eu evangelizar ela e falar de Jesus. E aí eu comecei a falar: olha, você precisa aceitar Jesus, porque isso tirou da minha vida. Ela falou assim: ó, eu até gosto da sua amizade, mas não fala de Jesus, não fala da Bíblia para mim, não. Outro dia evangelizando uma amiga, disse a mesma coisa: não venha falar de Bíblia, não venha falar, não, eu estou bem como eu estou. É o que Isaías, a Bíblia está dizendo aqui em Romanos capítulo 10: nem todos querem ouvir Jesus, querem ouvir a palavra. Mas irmãos, ouvindo ou não, vamos continuar pregando, vamos continuar anunciando a mensagem, porque a mensagem tem que ser pregada em todo o mundo. Se a mensagem parasse de ser pregada, nem nós estaríamos salvos. Mas se estamos salvos aqui hoje, é graças à palavra de Deus que nós abrimos o coração para ouvi-la. Amém? Então, a palavra de Jesus nesta noite. Aleluia. Eu não vou te pedir desculpa não, porque eu preguei a palavra. Eu falei que ia falar pouco, mas acabei falando aquilo que Deus me concedeu na palavra. Amém? Mas vamos ouvir a mensagem, vamos ouvir a palavra, vamos dar crédito. E vamos continuar evangelizando pessoas, porque mais vidas vão ser salvas em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor também pediu para fazer oração com os irmãos. E eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. E como o pastor sempre costuma dizer, nos cultos, na igreja, assim como nós fazemos na quarta-feira, nesse momento, na sexta-feira também, abra o seu coração para Deus. Se você precisa de algo, peça ao Senhor nesse instante, que Deus vai lhe conceder a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos em nome do Senhor. Aleluia. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, esta noite eu ouvi a tua palavra e eu creio com todo o meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Deus que me dá vitória. E nesta noite eu vim para buscar vitória e receberei a vitória pela qual eu vim buscar em nome de Jesus. Então olha a Deus agora, Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, nesta noite nós ouvimos a Tua palavra e a Tua mensagem. Nós cremos com o nosso coração que Tu és o Senhor, que Tu és Deus, que Tu és soberano, ó Pai. Eu não sei, meu Pai, qual é o estado deste irmão, desta irmã. Eu não sei, meu Pai, como se encontra nesta noite, nesta vida, que veio até a Tua casa de oração, mas eu te apresento nesta noite para todos que aqui se encontram, meu Deus, aos que se encontram enfermos, aos que se encontram, Pai, doentes, desencanados, ó Pai, entristecidos, ó Deus, com depressão, com síndrome do pânico, ó Pai, angustiado, meu Deus, venha remover o mal, venha tirar a tristeza, venha tirar a dor e a enfermidade, Senhor, abra as portas
obras nesta vida. Faça um milagre, ó Deus, porque Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de poder, Tu és o Senhor que abençoa, Tu és o Senhor que prospera, Tu és o Senhor para que dá toda a vitória para aquele que crê. É uma quarta-feira, Senhor, de vitória, é uma quarta-feira de milagre, Senhor. Nesta noite, ó Pai, nós aceitamos entrar na Sua casa e sair do mesmo jeito, sair, meu Pai, sem vitória, não, Pai. Alcança nesta noite esse irmão que está orando comigo, que está crendo no seu coração, porque nós não cremos no homem apenas, ó Pai, nós acreditamos sim nas pessoas que pregam a palavra, nós acreditamos no Senhor de Deus que está acima das pessoas, Senhor. Meu Pai querido, coloque Tuas mãos sobre esta vida, Senhor, e vai abençoando cada pessoa, vai abençoando, Pai, o lar, a vida, o casamento, a esposa representada, o esposo representado, o filho e a vida representada esta noite, e alcança pelo Teu poder, Senhor, e vai abençoando, vai prosperando os caminhos, ó Pai, de cada vida nesta noite, porque apresentamos aqui, Senhor, a cada um em nome de Jesus, e que no nome de Jesus haja, Pai, uma mudança, que no nome de Jesus haja uma transformação, que no nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, venha jogar por terra todo mal e venha abençoar a cada vida, Pai, porque no Teu nome, Senhor, nós declaramos abençoado a cada irmão e a cada irmã, e que a vitória de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus.